Bom, boa tarde a todos. Estamos de volta, então, né? Que Jesus nos inspire, nos abençoe, que o nosso coração esteja aberto, que as nossas almas estejam abertas, para a gente se nutrir de todo esse pão divino, desse banquete divino, que eventos como esse nos proporcionam com a fraternidade, com a amorosidade e com a bênção desse Consolador em nossas vidas. Salvação e céu foram palavras que sempre polarizaram o pensamento humano, sobretudo o pensamento cristão ao longo dos séculos. Era o anseio, a busca talvez maior das criaturas, conquistar ou conseguir a chamada salvação ou chegar até o céu. A questão é que com a doutrina espírita, esses conceitos há muito já talvez definidos ou cristalizados, acerca do que seja a salvação e acerca do que seja o céu, e mais do que isso, a maneira pela qual podemos chegar até eles, vão ser renovados de uma maneira quase que completa. Porque por muitos séculos, no pensamento cristão, claro, com as exceções, com algumas diferenças de entendimento, e ainda hoje, para muitas consciências e corações, a salvação muitas vezes vai se resumir quase que apenas a uma mudança formal, a adoção de um aspecto exterior, de um rótulo, de um título, que por si só seria para nós um passaporte à comunhão com Deus, ao céu, à vida dos bem-aventurados. Quase que num processo de favoritismo ou particularismo divino, alguns que simplesmente adotassem uma adesão verbal ao Cristo ou ao Evangelho, ou adotassem um determinado rito ou um determinado rótulo religioso, já teriam garantidas ou garantidos o céu e a salvação. Com o Espiritismo, com as leis que nos revela, especialmente com o advento de um livro dos Espíritos, que vai descortinar para nós a grande lei da evolução dos seres, de todos os seres criados por Deus, partindo de um mesmo ponto de partida e destinados a uma mesma finalidade, nós vamos ter um novo entendimento acerca do que seja salvação, como também do que seja céu. Céu não mais entendido como apenas um lugar especial que está aí em algum lugar do universo, mas, sobretudo, como um estado de consciência que começa em nós mesmos, que vive em nós mesmos. E salvação, muito mais do que um processo mágico de favoritismo ou de privilégio que transporte automaticamente a criatura das suas limitações humanas para as bem-aventuranças e a felicidade eterna, a salvação agora da perspectiva do Espiritismo vai ser entendida como um processo coletivo de construção de nós mesmos e dos nossos destinos, coletivo no sentido de uma parceria da criatura com Deus. Claro, também, processo esse amparado, a pedido ou sob as ordens do Criador, por muitos seres que atuam como seus prepostos, educando, amparando, estimulando, incentivando todos aqueles que estão nos degraus inferiores da grande jornada ascensional a subirem também. A grande lei de solidariedade universal. O Criador dá os recursos, dá as possibilidades. O Criador envia os seus mensageiros, que chegaram onde estão porque também percorreram o processo, envia-os até nós, a fim de que nos amparem, de que nos instruam, de que nos tragam informações novas através das revelações, dos ensinamentos, das mensagens, a fim de que possamos nós, a partir do nosso esforço, chegarmos a esse céu, a essa salvação.
A salvação, portanto, é agora um processo gradual de construção de nós mesmos, de libertação das nossas paixões, das nossas impurezas e de desenvolvimento das virtudes imensas que todos trazemos em potencial. Então, renova-se por completo aquele entendimento um pouco cristalizado que seja a salvação. Muitas vezes entendido como algo que não demande de nós muito esforço, muita entrega ou qualquer mudança. Agora, demanda sim de nós a participação, a atuação, o envolvimento, o aproveitamento de tudo o que Deus nos fornece para o progredir. É interessante isso porque esse conceito, de certo modo, está no Evangelho, e bem claro até no Evangelho. Mas os interesses, a ignorância ao longo dos séculos foram construindo outros caminhos, outros entendimentos acerca dessa questão que é central. Mas se recordarmos, por exemplo, do próprio apóstolo Paulo, cujos escritos foram muito utilizados para essa construção um pouco equivocada da salvação, nele mesmo, nos seus escritos, Paulo é um grande incompreendido naquilo que escreveu. Ele mesmo, em Filipenses 2,12, vai dizer assim: operai a vossa salvação. Emmanuel vai comentar isso numa mensagem no livro Segue-me, chamada Operemos. E o verbo grego significa isso, conquistar pelo trabalho, alcançar, trazer à luz, à tona. Ou seja, a salvação é algo que precisa ser operada pela criatura, com o amparo de Deus, sempre, tudo o que fazemos. Mas é algo que demanda dela esforço, aplicação, trabalho, entrega, renovação, a fim de que a possa alcançar. Então, é entendida agora a salvação como esse longo processo que a criatura vai operando juntamente com o Criador na construção de si mesmo. E é isso que os Espíritos vão se dedicar a falar conosco numa parte do Livro dos Espíritos, no primeiro livro do Livro dos Espíritos, que é dividido em quatro partes. Tem uma parte chamada Progressão dos Espíritos, da questão 114 em diante. E na questão 114, como na 115, Kardec vai questionar justamente isso, acerca do ponto de partida. E ele vai dizer, na 114, Deus cria já os espíritos bons ou maus, ou eles que se melhoram? No fundo dessa questão está também outra, ou outras. Existem seres que desde sempre foram bons, e existem seres que desde sempre foram maus, anjos ou demônios. E os espíritos respondem simplesmente, não. Eles é que se melhoram, cabe a eles se melhorarem. Na questão seguinte, Kardec vai aprofundando o assunto. E os espíritos então respondem, foram criados todos os seres simples e ignorantes. Então, mesmo ponto de partida. Eis aí um fundamento primordial da justiça divina. Caso tivesse ele criado seres eternamente voltados já bons e fruindo as benesses do bem e da bondade, que justiça seria essa? Enquanto outros seres têm de passar por todas as lutas para um dia ansiarem ou esperarem alcançar aquela condição. Então, é o que está por trás. Simples e ignorantes. O mesmo ponto de partida. A matéria-prima, digamos assim, é a mesma. O bloco bruto. A obra não acabada. A obra a ser feita, a ser realizada. E acrescentam eles, nessa mesma questão, as provas ou as missões que Deus confere aos seus filhos, as circunstâncias que a vida lhes proporciona, são elas que vão aos poucos propiciando aos espíritos os conhecimentos, como também o seu aperfeiçoamento gradativo. Como que vão moldando ou modelando o bloco bruto, como as tempestades e as águas fazem com as rochas. Com o tempo e a sua ação, elas vão modelando e criando formas muito belas.
muito belas. Assim também é o Espírito. As circunstâncias, claro, aqui tem um ingrediente fundamental. Quando bem aproveitadas pelo Espírito, ou seja, quando ele se abre para recolher delas o que elas têm a lhe dar, vão aos poucos o modelando, fazendo com que alcance o progresso gradativamente. Então veja como vai mudando o panorama. De uma coisa quase que mágica, de um salto, a salvação, o entendimento da evolução nos ajuda a entender esse processo que faz mais sentido, que se encaixa melhor na dinâmica e na perfeição da criação divina. Kardec segue trabalhando esse mesmo assunto, e na questão 117 ele faz uma pergunta interessante. Depende dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente? Que todos vamos progredir, que todos partimos do mesmo ponto e chegaremos às mesmas finalidades, já o sabemos. Mas é possível otimizar o processo? É possível ir mais rápido, de maneira mais suave, com menos dores, evitando tantas curvas? Porque aprendemos com a matemática que entre dois pontos existem infinitos caminhos. Mas há um caminho que é o mais curto. O menor caminho, a menor distância entre dois pontos é sempre uma reta. E a reta ou a retidão, na Bíblia, de modo geral, nas Escrituras, sempre esteve associada à lei divina. Nós recebemos tanta informação do alto, do Cristo, dos benfeitores, para que a gente possa endireitar os caminhos, otimizar o processo de evolução. É por isso que eles compartilham conosco os seus conhecimentos, para que a gente evite fazer tantas curvas. Quanto mais curvas, mais sofrimento. Por isso João Batista começa a sua pregação falando: endireitai os caminhos do Senhor, tornai retas as suas sendas. O Evangelho veio para a gente otimizar a jornada. Senão, porque Jesus teria vindo estar conosco? Ele está dizendo assim: meu filho, você não precisa bater tanta cabeça assim para achar o rumo. Eu já passei aí, eu estou te falando, o melhor caminho é esse aqui. Então os Espíritos respondem: depende sim. Depende de cada um acelerar ou postergar o processo. Depende, dizem eles, do desejo que se tem de alcançar essa perfeição, como da submissão à vontade ou às leis divinas. Então, dois critérios para otimizar. Primeiro, o querer. No reino do Espírito, o querer é a velocidade da marcha. A vontade é a velocidade da evolução. Cada um tem a sua velocidade, mas ela é definida pela vontade e pelo querer. E é o que os Espíritos estão dizendo. E é o que Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, porque o que quiser já tem boa parte do combustível para o processo. E o outro critério, dizem eles, a submissão à vontade divina, que é o que a gente acabou de falar. A retidão. Buscar os caminhos retos. Buscar entender que o Pai sabe melhor o que eu preciso, o que é necessário do estágio em que estou. Tentar entender essa vontade e aplicá-la. Como diz Jesus várias vezes ao longo do Evangelho: faça-se ou cumpra-se a tua vontade. Não seja como eu quero, o próprio Mestre diz isso, mas como tu queres. O Cristo dizendo isso. Mostrando que ele também é criatura, embora um Cristo é criatura. Então são essas as duas variáveis que definem a velocidade da nossa caminhada. Como citei ontem, aos espíritos mais rebeldes, àqueles que se revoltam, que não querem ou que estão indiferentes, ou que se revoltam ante as leis divinas, dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos, para eles as eternidades serão mais longas.
Então é para isso que a gente estuda, é para isso que esses espíritos benfeitores, o próprio Livro dos Espíritos, veio ter conosco. Para nos fornecer esses recursos, para que a gente possa chegar a essas finalidades maiores de maneira mais otimizada. Mas Kardec segue sempre aprofundando, né? Kardec é muito didático, ele escolhe a ordem das perguntas de maneira que uma vai preparando a outra. Essa cadência nas perguntas de Kardec é fascinante. Tem até um momento que ele começa fazendo 1, 2, 3, quando ele chega na terceira ou na quarta, São Luís fala assim, agora você chegou onde você queria chegar. Porque para chegar na pergunta lá, ele vem fazendo toda a preparação, construindo os pilares do raciocínio, para que chegando o momento da pergunta, a gente já tem os elementos para fechar o raciocínio. Isso se chama lógica. Você vai estabelecendo as premissas para chegar à conclusão. Isso é didática, isso é pedagogia. E ele chega na questão 119, que eu creio que é a pergunta que quase todo mundo já se fez, que geralmente quem está conhecendo o Espiritismo agora faz. Por que Deus não nos isentou de tudo isso? É a pergunta que geralmente as pessoas fazem. Por que já não fez pronto? Por que já não pulou tudo essa etapa e já não fez lá no céu, somente experimentando as delícias da criação? E a resposta dos Espíritos é interessante e é, no fundo, algo que a gente sente no nosso dia a dia. Onde estaria o mérito? Onde estaria o sabor em experimentar, em viver essas benesses do aperfeiçoamento sem a luta, sem o processo, sem a caminhada? Porque o que nos define senão as nossas escolhas? O que nós somos senão a nossa caminhada? É isso que nos diferencia uns dos outros, porque senão a gente chegaria lá e seria tudo igual. Se todo mundo fosse feito perfeito, todo mundo pronto, todo mundo seria igual. Não teria individualidade nenhuma. Não teria sabor nenhum. A gente sente isso no dia a dia. Aquilo que você se esforçou, aquilo pelo que você lutou, aquilo que você deu suor e muitas vezes as lágrimas, quando você conquista, aquilo é um prêmio que não tem medida na vida. Sobretudo as conquistas internas. Quando você consegue dominar uma má tendência, não tem preço na vida. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela estava assim radiante porque ela tinha conseguido, depois de muito esforço, parar de falar um palavrão que ela falava com frequência. E o sorriso dela, a alegria dela era tão grande que eu pude perceber isso. É a alegria de quem venceu a si mesmo, de quem conquistou um pouquinho mais de si mesmo. Isso, gente, com as pequenas coisas nossas aqui. Imagina quando a gente está falando em termos de perfeição espiritual. Que sabor teria esse céu não construído, não sentido, sem história e sem vida, sem pessoas na jornada? Essa é a beleza da criação. É porque, como a gente está muito fixado no imediato, a gente só olha as dificuldades. Ontem mesmo a gente estava falando. A gente faz um recorte da nossa evolução e pega esse momento mais difícil, que a gente está começando a engrenar, está na primeira, na segunda marcha ainda, e a gente acha que é isso, a vida se resume a isso. Mas, meus amigos, olhemos ao nosso redor. Nós que estamos começando, olha o que Deus nos dá. Olha a beleza que nos cerca, num mundo dos mais primitivos na escala. Gente, imagina o que nos espera. Imagina o que não está reservado aos filhos de Deus que vão tomando posse da sua herança. Como Paulo descreve muito bem na sua carta, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus reserva aos que o amam. Nós não temos ideia
E quando a gente vai alargando esses horizontes, as lutas do dia a dia parecem bem suportáveis, bem simples. Não vou dizer simples, porque a gente peleja um pouco também, né? Mas parecem bem mais suportáveis quando a gente tem a visão do todo. Então, olha que quadro diferente e belo que o Espiritismo vai traçar no que diz respeito a esse assunto. Dando agora ao ser a autonomia de se construir, de escolher, de fazer-se a si mesmo. O prazer, o sabor de ser o artífice dos seus destinos. É isso que essa doutrina bendita vem nos ensinar. Dando em nossas mãos as rédeas da nossa vida, do nosso destino e do nosso futuro. Então eu me recordo de uma fala dessa doutrina. Então eu me recordo de uma fala de Santo Agostinho, que sempre me chamou muita atenção. Na sua famosa questão sobre o autoconhecimento, tem um momento que Santo Agostinho fala assim: é certo que muitos dirão que o presente é positivo e que o futuro é incerto. Ou seja, o presente é o que eu posso tocar e é o que me importa. De fato, a gente tem que valorizar o presente mesmo. Temos que viver o presente, utilizá-lo. Mas o futuro não é tão incerto assim, não. Porque muitas vezes a gente põe nessa do futuro é incerto, a gente põe nessa conta a nossa estagnação, a nossa indisposição em construí-lo. E Santo Agostinho complementa assim: é justamente essa ideia que nós estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo. Sempre me chamou a atenção essa fala de Santo Agostinho. Nós estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo essa ideia de que o futuro é incerto. Porque o futuro é o resultado da nossa ação. O futuro somos nós quem o construímos, somos nós os artífices. Somos nós os semeadores da colheita do amanhã. Então ele complementa: foi por isso que nós, primeiramente, chamamos a vossa atenção com os fenômenos que tocam aos sentidos e que agora vos instruímos. E complementa dizendo, conclui dizendo: foi por isso que nós ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho dizendo: nós ditamos o Livro dos Espíritos para lembrar, avisar a vocês que o futuro está em vossas mãos, individual e coletivamente. Para lembrar a vocês a fala de Paulo: operemos a nossa salvação. É para isso que vem essa orientação, esse rasgar dos véus, para nos convidar a tomarmos definitivamente posse dessa herança que somente nos espera. Porque após o Cristo, meus amigos, o banquete do reino já está posto. O banquete de luz já começou, a festa do noivado já está em vigor. Aos que quiserem adentrar, as portas estão abertas. Basta construir ou tecer a túnica nupcial para entrar. É a frase de Emmanuel, uma das que eu mais gosto dele. Ele fala assim: eu sou um simples pregador de cartazes convidando para a festa do reino. Porque a festa do reino já está posta. E muitos que passaram por esse mundo já entraram. A nova era com o Cristo já começou. Aos que quiserem chegar lá. Porque tudo o que a gente precisa essencialmente para fazer essa jornada, o Mestre nos deu. Então nosso papel maior é somente pregar os cartazes. Como ele fala na parábola: mandou mensageiros a todas as esquinas, a todas as ruas, para dizer: a festa já começou. E é isso que os Espíritos, Santo Agostinho aqui, está nos relembrando. Convidando-nos a atender esse que é o imperativo da criação. Que é também a
a fala de Jesus e o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que baliza a nossa reflexão. Sede perfeitos. Porque o sede perfeito sintetiza o imperativo do progresso na criação. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa é a síntese que Jesus nos transmite dessa nossa jornada espiritual. Mas se a gente lê a fala de Jesus, literalmente a gente cai num problema filosófico. Porque como é que a gente vai ser perfeito como perfeito é o Pai? Se Deus é a perfeição absoluta e nós somos criaturas, como é que a gente vai chegar lá? Mas aí está justamente a beleza das lições de Jesus. O Mestre apresenta-nos um referencial. E o referencial serve sempre para nos estimular a caminhar, nos dar o sentido da caminhada. Onde estamos, enxergamos Deus de uma certa maneira. Isso já estabelece para nós alguns referenciais de mudança. Quando subimos, progredimos, enxergamos Deus de uma outra maneira. E surgem para nós outras referências que antes não tínhamos. Quando crescemos, cresce o nosso entendimento de Deus, cresce a nossa compreensão do dever, e assim infinitamente. Por mais que um espírito suba, Deus será sempre para ele referencial, no patamar em que está. Então Jesus criou muito sabiamente um ciclo infinito, porque afinal de contas, nós temos a eternidade. Nós temos muita coisa para fazer na eternidade. E Deus será sempre o referencial. Caminhando em direção a Ele, Ele se afasta um pouquinho. E assim sucessivamente. Não que Ele se afasta no sentido de se afasta de nós, mas o que enxergamos dele se amplia, está ainda mais distante. Portanto, nós temos sempre um referencial. Que é o que, de certo modo, vai ser trabalhado no Evangelho segundo o Espiritismo. Logo na primeira mensagem dos Espíritos, nesse capítulo 17, que Kardec resolve colocar. Porque a nossa ideia aqui é o seguinte: Kardec coloca 5 mensagens nesse capítulo. E algo que sempre me intrigou, me chamou a atenção, é o porquê das ordens. Didático, pedagógico, como era, não creio que Kardec escolha a ordem aleatoriamente das mensagens. São 5 mensagens no capítulo do Sede Perfeito. O porquê delas e o porquê dessa ordem. E qual a primeira delas? Mensagem de Lázaro. O dever. O dever. Por que o dever? É a primeira mensagem nesse capítulo Sede Perfeitos. Porque ele é a primeira manifestação de uma consciência desperta. Lázaro vai descrever assim: o dever é o mais belo laurel da razão. Descende dela como filho da mãe. Filho da mãe no bom sentido, né, gente? Pelo amor de Deus. Em português acaba dando uma conotação ruim. Perdoe-me. Descende da mãe como filho. Então, a ideia do dever como essa primeira manifestação de uma consciência que despertou, que realmente adentrou no uso equilibrado da razão como condutora da sua evolução. Por isso, Leon Denis também, quando vai falar do dever no seu fantástico livro Depois da Morte, Leon Denis tem uma parte dedicada a tratar dos aspectos morais dentro da obra. A obra é dividida em 5 partes. A última parte chama-se O Caminho Reto. O Caminho Reto, que é sem palavras para descrever. O primeiro capítulo dessa parte se chama A Vida Moral. Que, em síntese, Leon Denis vai dizer assim: é a alma que despertou para o trabalho da moralidade, para o trabalho da construção de si mesma, que despertou a sua consciência. Esse é o primeiro capítulo. A abertura, a entrada na vida moral. A transição, como vai dizer Kardec no Livro dos Espíritos, um conceito interessante que ele trabalha: homem carnal e homem moral. O homem moral é aquele que já começou a despertar
e a viver os seus destinos, a se construir. O homem carnal é aquele que está ainda muito preso apenas ao transitório. E logo depois do vida moral, qual o primeiro capítulo que ele põe? O dever. Como a dizer que é ele esse primeiro filho da vida consciente que representa esse entendimento da criatura quanto aos deveres que lhe cabem, para consigo, para com os outros e para com Deus, com as leis divinas. O dever que é a expressão dessa vontade transformadora, alavanca e força soberana da alma. O dever que representa o entendimento que já podemos ter da lei divina e o quanto nos compete realizar a partir desse entendimento. Por isso, Emmanuel vai ter uma definição muito interessante de dever no livro Pensamento e Vida, capítulo 21. Ele diz assim: o dever é a faixa moral no bem que o Supremo Senhor traça para cada um de nós, no trabalho, na obra, na evolução dentro da sua criação divina, enquanto buscamos também o nosso próprio aperfeiçoamento. O que ele está dizendo? Cada um de nós já consegue enxergar uma faixa do dever. Quanto mais esclarecida a consciência, maior se torna o dever. Que é o que adiante ele segue dizendo: o dever é a região moral em que somos constantemente alertados pela consciência. Olha que definição interessante. É aquela região em que a minha consciência já está esclarecida. Quanto mais expandida a consciência, mais cresce também a noção de dever. É a criatura que passa a se conhecer, a conhecer as leis divinas e a harmonizar-se com elas, a atendê-las, portanto, se construindo, se aperfeiçoando. É o que Lázaro vai sintetizar também, de maneira muito bela na sua mensagem sobre o dever. O dever cresce e irradia sob mais elevadas formas nos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com o Criador, porque ele deseja ver as suas virtudes refletidas na sua criatura. Essa, gente, é a explicação espírita da frase de Jesus: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. O dever cresce e irradia à medida que a criatura cresce. Por quê? Quanto mais consciente, melhor ela entende a Deus e as suas leis. Portanto, mais deveres ela sente, ela tem. Quando atende a esses deveres, ela cresce. Quando ela cresce, cresce o seu entendimento das leis e de Deus. Maiores são os seus deveres. Quando ela atende a esses deveres, ela cresce. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Percebe como Jesus é profundo? Numa frase que, lida literalmente, é uma grande contradição filosófica, ele insere um loop. Um loop. Que é o que alimenta a evolução. Quando a gente esclarece a consciência, ela nos traça novos horizontes. Buscando esses novos horizontes, a consciência se esclarece mais e traça, portanto, novos horizontes. É o loop da evolução. É o que nos projeta infinitamente ao alto. Por isso, o dever é a primeira mensagem dessa parte. Dever que anseia, ou que tem por finalidade maior, desenvolver em nós ou expressar em nós o quê? A virtude, como disse Lázaro agora há pouco. Como se chama a próxima mensagem de François Nicolas Madeleine? Virtude. Então, o dever, o impulso, a alavanca da evolução, associada à vontade, associada à disciplina, e a virtude, a meta, o ideal. O dever, traduzindo-se em disciplina, vai construindo ou se consolidando na virtude. Melhor dizendo, a força de vontade no atendimento ou no cumprimento do dever que se traduza na disciplina, amparado pelo tempo, vai formando a virtude. É o processo de construção, de lapidação da alma. Por isso, Emmanuel vai definir virtude assim, no livro Rumo Certo, capítulo 23, uma mensagem muito interessante chamada autoaprimoramento. Virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida.
Aquela experiência que de tanto trabalhar, ela se consolida, ela se fixa. É o esforço que cria o hábito, que cria a espontaneidade. Como diz Emmanuel também, em tudo, a disciplina antecede a espontaneidade. O que é a virtude? É a espontaneidade que nasce da disciplina no cumprimento dos deveres pela força da vontade. Então a gente tem o motor do processo de aperfeiçoamento do ser e a meta, a virtude. Falta agora o processo, ou o contexto. E aí a próxima mensagem interessante é, novamente, de François-Nicolas Madeleine, chamada Os Superiores e os Inferiores, em que ele vai falar dos, digamos assim, na mensagem ele fala da autoridade, aqueles que têm autoridade no mundo, que ordenam, orientam pessoas, e aqueles que não, que estão numa posição de subordinação. Mas a gente pode expandir isso. Essa mensagem vai nos falar das muitas circunstâncias que a vida nos dá, cada um atendendo uma finalidade de progresso. Ora na abundância, ora na carência. Ora com muito daquele recurso, ora com pouco daquele recurso. Cada uma dessas experiências trazendo um aprendizado para o espírito na sua jornada infinita. Então, ora passamos pela prova da riqueza, ora pela prova da carência. Ora a beleza no corpo, ora nem tanto assim. Ora a saúde no corpo, ora nem tanto assim. Ora a autoridade no mundo, ora sem autoridade. São as muitas circunstâncias que o mundo nos proporciona, cada uma com uma lição. A prova da riqueza ensina a lição da benemerência, do equilíbrio, da abnegação. A prova da carência ensina paciência, resignação, humildade. Cada circunstância na nossa vida tem algo a nos ensinar. E o sábio é o que consegue extrair de cada uma delas mais uma pecinha do seu quebra-cabeça. Mais um tijolinho para a sua construção. É o que Paulo vai dizer nas suas palavras, também na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sei viver em abundância, sei viver em penúria. É a sabedoria de extrair do mais e do menos na vida alguma coisa de crescimento. Emmanuel comenta essa mensagem, ou esse versículo no Pão Nosso, uma mensagem chamada Êxitos e Insucessos. Ele diz: o sábio é o que tira do sucesso e do fracasso aprendizados, do recurso ou da ausência de recurso aprendizados, da autoridade do mundo ou da ausência dela aprendizados, da beleza física momentânea ou da ausência dela aprendizados, da saúde no corpo ou da ausência dela aprendizados. Então é o espaço, as circunstâncias que a vida e o Criador nos dão para consolidar as virtudes. Nós já temos o motor, temos o ideal, é preciso agora o contexto, onde se forma, onde se elabora a construção das virtudes. Os superiores e os inferiores. Não em sentido espiritual ou moral, mas apenas condições temporárias no mundo. São elas que nos fazem crescer, ou que vão complementando-se ao longo da jornada, com muitas encarnações, a fim de formar um todo. E depois, seguindo ainda nesse contexto de elaboração, de formação da virtude, temos a mensagem, uma das mais bonitas do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo. Porque é aqui, na convivência, na interação, diante das vicissitudes e das limitações que a matéria nos traz, que de fato nós nos sobrepomos a nós mesmos, vamos vencendo a nós mesmos, aprendendo a contornar os obstáculos que a vida no mundo nos traz. O rio, para chegar ao oceano, que aprende a contornar obstáculos. As limitações da matéria são como que estímulos para o progresso do ser. Se pensarmos lá atrás, na nossa origem, a origem da humanidade, como foi se desenvolvendo o pensamento humano? Olha, precisava ele se vestir para se proteger do frio. Precisava ele comer, então foi desenvolvendo a agricultura. Ou seja, as restrições da vida material foram trabalhando o seu pensamento. Emmanuel vai descrever isso de uma maneira belíssima, né? O porquê nós encarnamos, porquê temos de vir à matéria, que os Espíritos também vão responder na questão 132 do Livro dos Espíritos.
no livro Roteiro, capítulo 2, no plano carnal. E ele vai falar isso. São essas limitações, as vicissitudes, os desafios, o instinto de conservação que vão aos poucos fazendo com que trabalhemos a nossa inteligência. Preciso me comunicar com alguém que está lá. Trabalhamos a inteligência e é possível hoje fazermos o que estamos fazendo aqui, graças a essas restrições. E assim se move a criatura humana. E mais do que isso, aqui no mundo, nós convivemos com seres de todos os tipos. O que no mundo espiritual é mais difícil, porque as faixas vibratórias tornam o processo mais difícil. Mas, digamos assim, todos nós unidos numa mesma faixa, que é a faixa da materialidade, podemos conviver com seres que estão começando o processo com seres que já estão lá na ponta. O Cristo, por exemplo. Então, estarmos no mundo nos permite esse contato com espíritos de todos os degraus da jornada. Portanto, essa troca, essa interação com que cada um deles tem a nos dar e o que cada um de nós pode dar a eles. Isso só a vivência no mundo propicia. Por isso, os espíritos, na questão 230, frisam a importância da encarnação. Aprendemos também no mundo espiritual, mas é aqui que consolidamos o aprendizado. E se estamos falando de virtude, da construção de nós mesmos, passar pelo mundo, quantas vezes se fizerem necessárias, é essencial. Por isso colocam eles, na sequência, o homem no mundo. Lembrando também que nenhuma virtude nossa não se constrói senão na relação com os outros seres. É a lei de sociedade. Precisamos uns dos outros para nos construir. Ninguém se constrói sozinho. Kardec mesmo vai dizer, no Céu e Inferno, no capítulo 3, item 8, a vida social é a pedra de toque dos vícios e das virtudes. É ela que afere se já é virtude consolidada ou se é apenas uma capa. Ele acrescenta ainda nesse item dizendo, tudo que constitui o homem perverso ou o homem de bem tem por móvel, por alvo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. Olha o que ele está dizendo. Tudo que nós somos, no fundo, tem por alvo, por móvel e por estímulo a vida em sociedade, a convivência humana. Por isso nós estamos aqui, por isso encarnamos, por isso convivemos com os seres das mais diversas condições, culturas, possibilidades. Por isso nascemos naquele lar, naquela microsociedade que tem recursos imprescindíveis para a nossa evolução. É, mais uma vez, o contexto necessário, adequado à construção de nós mesmos. A matéria-prima de que vamos nos utilizando para nos modelar, nos formar. E, por fim, a última mensagem desse capítulo. Cuidai do corpo e do espírito. Porque o bom obreiro, o bom trabalhador, preserva, valoriza, cultiva o seu instrumento de trabalho. E o nosso corpo físico é o instrumento mais precioso de trabalho que nos foi conferido. É o que nos permite aqui estar, conviver, trocar, aprender. Se a pretexto de buscarmos a espiritualidade nos descuidarmos dele, estaremos cometendo um equívoco gravíssimo. É preciso, na feliz definição de Francisco, cuidar do burrinho que nos conduz na senda da evolução. Zelar muito bem dele, porque é esse companheiro amigo, passivo, que nos atende às orientações. É o espírito o que o governa, e ele é o burrinho amigo que vai atendendo às nossas orientações. Então é preciso cuidar do espírito, ou seja, lembrarmos do que viemos fazer aqui, porque também não adianta cuidar só do corpo, não adianta só embelezar o corpo, esquecendo-nos da finalidade maior. Por isso ele põe cuidar do espírito primeiro e do corpo. É valorizar, sim, a oportunidade, o corpo que nos foi dado, zelar por ele, para que dure tanto quanto possível, para que aproveitemos
o máximo possível, porque não sabemos quando voltaremos. Não sabemos quando voltaremos no Espiritismo, com todos esses recursos que temos agora. Que oportunidade, não? Que oportunidade. Será que a gente consegue medir isso em valor para o Espírito? Duvido muito, porque é de uma riqueza o que a gente tem em mãos que a gente não consegue mensurar. Então, cuidar do corpo, mas lembrar sempre que o Espírito é a finalidade maior. A obra maior a fazermos no mundo, ou em qualquer parte, é a obra de nós mesmos. É a obra dos nossos destinos. A principal obra que cada um de nós tem a fazer não é a daquela casa, não é daquela escola, nada. Isso é importante. Isso faz parte, é essencial. Mas a obra fundamental é você em você mesmo. Como diz Jesus a Hanã, no Boa Nova, capítulo 3. A obra divina no coração, com o cisel da boa vontade e o mármore do sentimento. Eis o reino. Uma obra que é questão de irradiação, não de palavras. Paulo vai dizer assim, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que ele queria dizer? Não é a virtude aparente, não é a virtude apresentada, mas é aquela que irradia porque sincera a edificação do Espírito. Essa é a finalidade que aqui nos une. Que Leon Denis vai definir muito bem no seu livro Depois da Morte, capítulo 12, intitulado O Alvo da Vida. Permitam-me ler, porque Denis, a gente tentar traduzir assim, nas nossas pobres palavras, é melhor deixar ele falar com a sua poesia. O poeta em prosa, o filósofo do ideal da nossa doutrina. O supremo alvo é a perfeição. O sede perfeitos, do Cristo. O caminho que para lá conduz é o progresso. Estrada longa que se percorre passo a passo. À proporção que se avança, parece que o alvo longínquo recua. É o que falávamos. Quanto mais a gente avança, mais parece que ele recua. Mas é para que a gente tenha mais ainda pelo que lutar, pelo que caminhar. Porque nós precisamos eternamente desse estímulo, desse horizonte. Mas, em cada passo que dá, o ser recolhe o fruto dos seus trabalhos, enriquece a sua experiência e desenvolve as suas faculdades. Então, o melhor não é nem tanto o alvo ou a meta, mas é a caminhada. A gente precisa aprender a se encantar com a caminhada. Porque a felicidade ou o céu não estão lá. São, na verdade, uma maneira de caminhar. Otimizada, endireitada. Tornar retas as suas sendas. Endireitai as veredas do Senhor. Nossos destinos são idênticos. Não há privilegiados, nem deserdados. Todos percorrem a mesma vasta carreira e, através de 1000 obstáculos, todos são chamados a realizar os mesmos fins. A perfeita justiça do Criador. De um ponto a outro, as mesmas possibilidades, com o arbítrio e a escolha para todos os seus filhos. Somos livres, é verdade. Livres para acelerar ou para afrouxar a nossa marcha. Para mergulhar em gozos grosseiros, para nos retardarmos durante vidas inteiras nas regiões inferiores. Somos livres para isso. Mas, cedo ou tarde, acorda o sentimento do dever. Como falávamos, a primeira expressão da vida ou da consciência desperta. Cedo ou tarde, acorda o sentimento do dever. Vem a dor a sacudir-nos a apatia e forçosamente prosseguiremos a jornada. Não conseguimos sustentar por tempo indeterminado a estagnação espiritual.
temos sede de vida, e vida na criação é movimento, é renovação. Como disse Jesus na parábola da videira, que citei ontem também, o galho que se desconecta da videira seca, murcha, morre. Mas Emmanuel acrescenta, para virar adubo e ser colhido de novo pela árvore a fim de se expressar novamente. Não há fim, não há ponto final, não há rua sem saída, caminho sem saída na criação. A misericórdia divina resgata-nos nós, galhos secos que temos sido, toma-nos de novo em suas raízes e nos projeta novamente a vida, com novas oportunidades, com novas possibilidades. Porque o nosso destino é frutificar. Dirá Jesus, nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Nós todos estamos destinados a expressar os frutos em nós mesmos, glorificando o Pai. Mais adiante, ele prossegue dizendo, assim, na série das vidas, construímos por nossas próprias mãos o nosso ser moral. Edificamos o nosso futuro, preparamos o meio em que devemos renascer, o lugar que devemos ocupar. Então, somos nós os artífices. Pela lei da reencarnação, a soberana justiça reina sobre os mundos. Cada ser, chegando-se a possuir-se em sua razão e em sua consciência, torna-se o artífice dos próprios destinos. Constrói ou desmancha à vontade as cadeias que o prendem à matéria. É isso que o Espiritismo nos dá. Entrega em nossas mãos o nosso destino. E mais do que isso, as ferramentas e os entendimentos todos necessários a construí-lo, a torná-lo luminoso, a torná-lo feliz. Porque essa é a finalidade da criação. A comunhão com o Criador que se expressa na felicidade, na alegria mais profunda do viver, a vida abundante que Jesus veio nos trazer. Mais adiante, então, ele diz, tal é o mistério da psique, a alma humana, mistério admirável entre todos. Entre todos os mistérios do mundo, não há mistério mais admirável, está dizendo Denis, do que o da alma humana. É engraçado isso, porque eu me lembro de uma frase de Santo Agostinho, que a gente viaja o mundo inteiro para ver as belezas que nos cercam, montanhas, mares, oceanos, e passamos uns pelos outros e não nos admiramos da beleza de cada um. Nós ainda não enxergamos a grandiosidade desse mistério que é cada humano em suas imensas potencialidades. A alma traz gravada em si mesma a lei dos seus destinos. Aprender a soletrar os seus preceitos, aprender a decifrar esse enigma, eis a verdadeira ciência da vida. Qual? Aprender a conhecermos-nos, nos dispormos a construirmos-nos e a expressarmos todo o imenso potencial que aguarda o nosso esforço a fim de que se possa manifestar ao mundo e à vida. Isso é a ciência da vida. Por nós agora tão esclarecida, tão soletrada pelas bênçãos do Consolador. Lida, claro, nos livros, mas ainda mais expressa nas vidas que incorporaram essa mensagem e fizeram da sua trajetória um raio de luz e de amor por onde se passou. É a ciência mais fundamental que compete a cada um de nós aprender, conhecer, desenvolver. Investamos, portanto, nessa que é a obra primordial. Mergulhemos em nós mesmos, ampliemos os nossos horizontes,
Ergamos o nosso coração, mobilizemos a nossa vontade, atendamos ao dever, busquemos a disciplina que nos liberta, que nos ilumina para o que estamos destinados a ser. Como diz o Espírito de verdade na mensagem no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para lançar-vos um dia livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer que vós mesmos modeleis a vossa maleável argila, a fim de que sejam os artífices da vossa própria imortalidade. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.